Olá, gente. Meu nome é Natália Petri, eu sou nutricionista aqui em São José dos Campos, em São Paulo. Estou gravando esse vídeo para falar um pouquinho sobre o que é alimentação saudável. Primeiro, eu peço desculpas pela qualidade desse vídeo, que eu sei que está bem ruim, mas aqui tive um problema com o meu computador, então eu estou utilizando outro computador. Mas a mensagem vai ser passada da mesma forma. Eu sei que a alimentação saudável é um tema que está na boca de todo mundo. Todo mundo falando sobre como é importante a gente cuidar da nossa alimentação, a gente controlar o que a gente come, como é importante a gente cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo, manter o nosso peso. A gente vê isso em todos os lados, notícias, jornal, televisão, rede social, internet, boca a boca. Então é um assunto que todo mundo está comentando. E o que é bom, porque realmente a alimentação é algo muito importante na nossa vida e a gente precisa prestar um pouquinho de atenção na gente, no nosso corpo, na forma como a gente come. Mas o problema da mensagem que a gente tem recebido hoje em dia é que ela é uma mensagem um pouco extremista. Então a gente recebe uma mensagem mais ou menos assim: você precisa comer isso, isso e isso, porque esses alimentos são nutritivos, esses alimentos são bons para você, são alimentos saudáveis, que vão te manter saudável, que vão fazer com que você perca ou mantenha peso. Mas você deveria evitar, você deveria restringir esse alimento, porque esses alimentos não são saudáveis, eles não são nutritivos e eles podem te engordar e podem fazer com que você danifique a sua saúde. A gente tem uma mensagem muito 880, então temos alimentos que são vilões, que não são saudáveis e podem me fazer mal, e nós temos alimentos que são os salvadores, né, que podem me fazer mais saudável, que podem até me fazer perder peso. Então é uma mensagem muito extremista, muito 8 ou 80. E o problema disso tudo é que cria um certo terrorismo nutricional. Então não é à toa que a gente vê as pessoas muito preocupadas com o corpo, muito preocupadas com a alimentação, mas sofrendo ao comer, sofrendo tentando fazer dieta, sofrendo com o peso, né, sempre insatisfeitas, porque justamente a gente está vivendo um pouco de um terrorismo nutricional. Acontece que quando você come um alimento que é considerado bom para você, você se sente bem, você se sente uma pessoa saudável. Mas quando você come um alimento que você não deveria estar comendo, porque é um alimento que não é saudável, um alimento que não é nutritivo, você se sente mal, você se sente culpado, você tem esses sentimentos negativos de frustração, de vergonha, ou de medo de engordar. Então as pessoas acabam vivendo num terrorismo, elas estão sempre tentando controlar o que elas comem, tentando evitar comer outras coisas. Então esse é um grande problema nessa mensagem que a gente tem recebido hoje em dia, de que nós temos alimentos que são salvadores e alimentos que são os vilões, né? Nós temos alimentos ruins e bons. Sempre essa classificação, esse julgamento em cima da alimentação. E uma outra coisa que tem acontecido também, que contribui para esse terrorismo nutricional, é que nós estamos esquecendo das várias funções que o alimento tem na nossa vida. A gente acaba focando apenas na função nutricional. Então, se vocês pararem para pensar um pouco, se os alimentos eles não nos dessem prazer, se os alimentos eles não fornecessem emoções, se eles não remetessem a memórias, recordações, sentimentos bons, se os alimentos eles não fossem tão importantes em nossos momentos sociais, né? Nossas reuniões de amigos, festas, casamentos, se os alimentos eles não transmitissem cultura, se não fossem tão importantes na nossa cultura, né? Se não carregassem essa mensagem positiva, a gente então poderia simplesmente viver com uma ração ou com um mix pronto, com todos os nutrientes que a gente precisa para um dia, para uma semana, e ficaria super bem, nutrido, saudável. Mas se já conseguiram imaginar se daria para viver assim? Com certeza alguém já deve ter pensado nisso, mas com certeza não deu certo. Porque ao fazer isso, você estaria negando todas as outras funções que o alimento tem na nossa vida, né? Justamente essas funções de nos dar prazer, de nos remeter a coisas boas, de trazer memória, de ter significado pra gente, de transmitir cultura, de fazer parte do nosso momento de socialização. O alimento ele realmente tem muito mais função pra gente. E quando a gente nega isso, a gente acaba não mantendo uma alimentação saudável, porque você está negando as funções do alimento. Isso contribui realmente para um terrorismo nutricional, porque você fica tentando comer apenas os alimentos bons e evitando os alimentos que são ruins, você acaba
criando uma obsessão por esses alimentos ruins e até mesmo sentimentos negativos quando você come. E você esquece de pensar no prazer da comida, na socialização, onde muitas vezes esses alimentos ruins estão presentes, né? Então você vai em uma reunião de amigos e vocês pedem pizza e só que pizza, será que você pensa, será que é saudável? Será que eu devia estar comendo isso? Você acaba já perdendo um pouco do significado da alimentação. Então, você deve estar pensando assim, tá, então se a chave para eu me alimentar de uma forma saudável não é evitar os alimentos ruins e comer só os alimentos bons, então qual que é a chave para eu me alimentar de uma forma saudável? Vai parecer um pouco louco isso para vocês, mas a chave é você escutar um pouco menos desse tipo de mensagem e confiar mais no seu corpo, é você ouvir o que o seu corpo tem a dizer. Vocês já devem ter visto nas aulas de ciência ou em alguma outra matéria que vocês tenham, como o nosso corpo funciona, como nossos órgãos, nossos tecidos, nossas células funcionam. Vocês já devem ter notado que tudo funciona com muita perfeição, com muita sintonia, né? Tá tudo muito funcionando assim, direitinho. Vocês já devem ter notado então que o nosso corpo ele é super sábio. E vocês já devem ter visto também que o nosso corpo ele nos manda muitos sinais de tudo o que está acontecendo. Então, se você precisa ir no banheiro, você recebe um sinal. Se você precisa dormir, você recebe um sinal. Se você está doente, tem alguma coisa errada acontecendo com o seu corpo, você também recebe sinais e sintomas que demonstram que alguma coisa não está indo bem. E a mesma coisa com a alimentação. A gente às vezes ignora essa parte da alimentação, mas como tudo que o nosso corpo sinaliza, o nosso corpo sinaliza também a alimentação. Então, quando eu estou precisando de comida, quando eu preciso de nutriente, quando eu preciso de energia, o meu corpo me manda uma mensagem, que é a mensagem da fome. E quando eu estou já satisfeito, né, quando eu já recebi o que eu precisava em quantidade adequada, eu recebo o sinal da saciedade, quer dizer que eu estou cheio. E além disso, quando a gente está muito conectado com o nosso corpo, quando a gente começa a realmente prestar atenção em si mesmo, a gente começa a receber mensagem também sobre o que eu preciso comer, o que eu quero comer, justamente por essas vontades, por meus desejos, por o que eu tenho vontade realmente de comer. Então, o nosso corpo, ele fala com a gente precisa realmente aprender a ouvir o nosso corpo, na verdade, reaprender a ouvir o nosso corpo. Então, as dicas realmente para se alimentar de uma forma mais saudável, no sentido integral da palavra, né, saudável, respeitando todas as funções do alimento, também o seu corpo, é você, primeiro, tentar se reconectar com o seu corpo, começar a prestar um pouquinho de atenção nessas noções de fome, de saciedade, tentar identificar o que o seu corpo está pedindo, o que eu gosto de comer, o que eu tenho vontade de comer, começar a realmente identificar essas sensações. Segunda dica é esquecer essas noções de que tem um alimento ruim ou um alimento bom, porque nenhum alimento por si só vai te fazer mal, ou vai te intoxicar, ou vai te engordar, e nenhum alimento por si só vai te salvar ou vai te emagrecer. Nossa alimentação é realmente um balanço. A gente precisa se reconectar com o nosso corpo, começar a ir comer conforme o nosso corpo vai pedindo, escolhendo com certeza alimentos nutritivos, mas também comendo outros alimentos que não são tão nutritivos, mas comendo sem culpa, sem medo, porque a gente entende que nossa alimentação é um balanço e que faz parte comer de tudo e que o nosso corpo ele lida muito bem com isso, sem nenhum problema. E a última dica é realmente você cultivar uns sentimentos de autoaceitação, sentimentos de gostar de você mesmo, de querer se nutrir, de querer se cuidar, porque isso faz diferença, porque quando a gente se gosta, quando a gente gosta da gente, quando a gente quer se cuidar, a gente acaba se reconectando mais com o nosso corpo, buscando opções mais nutritivas de alimento, apesar também de comendo outros alimentos, ninguém precisa deixar de comer nenhum alimento por causa disso, mas você acaba fazendo escolhas por realmente você sentir vontade daquilo, por você estar conectado. Então é isso, queria dar um pouco da noção para vocês sobre o que é uma alimentação saudável no seu sentido integral. E essas são as dicas que eu deixo para vocês, então, de vocês trabalharem mais essa reconexão com o corpo, essa autoaceitação e também entender que a nossa alimentação ela é um balanço e não apenas alimentos específicos. É isso, um abraço a todos!